Qual é o limite aqui de participantes? 250. 150? 250. Já Colega, estamos boa noite. gravando. Está gravando agora e nós estamos com as duas colegas intérpretes também, a Cíntia e a Flávia, tá? Eu vou ficar bem quietinha agora, prometo. Qualquer coisa é só me chamarem. Tá bem, vamos iniciar então. Boa noite a todos. Sou a professora Marlene Fernandes, estou coordenadora dos cursos de licenciatura, juntamente com o professor Joel e a professora Márcia, que na sequência eu passo a palavrinha rápido para eles darem as boas-vindas aos seus alunos. Essa é a nossa aula inaugural dos cursos de licenciatura da universidade. Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos ter uma aula muito produtiva. Então, eu passo a palavra rápido para o professor Joel, fazer a sua saudação, e a professora Márcia. Bem-vindo a todos, os alunos dos cursos de Química, Física, Matemática, alunos do presencial, EAD, tá? Que essa noite seja de grande aprendizado. Bom, quero dar minha saudação também, bem-vindos, né, todos os alunos da licenciatura, em especial as ciências biológicas, e acho que o tema, né, não pode ser mais atual e mais importante, né, então, assim, acho que nós vamos aprender bastante e poder discutir bastante, né, sobre, né, as licenciaturas e sobre o professor, né, e que profissão é essa. Muito bem, os alunos do EAD e presencial sim me conhecem, mas alunos do EAD que ainda não tive a oportunidade, eu estou coordenando hoje os cursos de Ciências Sociais, História, Geografia, Letras Inglês, Letras Português e Pedagogia. Então, somos nós três, os três coordenadores das licenciaturas, que estamos organizando a nossa aula inaugural. E temos um imenso prazer de ter conosco a nossa diretora acadêmica, a professora Adriana Zimmer, que aceitou gentilmente, né, o nosso convite. Então, a professora Adriana, ela vai trabalhar hoje à noite conosco esse tema extremamente relevante, né, se a profissão professor, né, é uma profissão do futuro. Então, a professora Adriana Zimmer Garlett é doutora em Educação e mestre da Universidade de Brasília, especialista em investigação científica pela Universidade Luterana do Brasil e pedagoga pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Atualmente atua como professora e diretora acadêmica da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Rio Grande do Sul. Tem experiência na área educacional como coordenadora pedagógica na educação básica, na docência no ensino superior, na graduação e pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e à distância, e na gestão acadêmica do ensino superior. Então, com vocês, agora, aproveitem bastante, né, a nossa palestrante, nós vamos deixar esses avisos aqui da nossa web etiqueta, né, que é muito importante, então mantenham, durante toda a palestra da professora Adriana, o seu microfone mudo, né, sempre que não estiver falando, a hora que nós abrirmos para as perguntas, no final vocês poderão acionar o microfone. Mantenha a câmera sempre aberta, os alunos que estão com a necessidade dos intérpretes, eles também devem fixar esses intérpretes na tela, e a participação no chat lá no final da nossa conferência. E para participar com o som, né, com o microfone, por favor, levantem a mão, que nós vamos organizar as solicitações de participação. Então, temos o máximo prazer de receber a professora Adriana, e tenhamos todos uma belíssima noite e de muitos aprendizados. Professora Adriana, é contigo. Muito bem. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento, um momento tão especial em que nos foi encaminhado o convite para conversar sobre essa profissão, que é a profissão que é a vida da gente, né? Falar sobre a profissão do professor realmente é falar sobre algo que constitui a minha história desde muito cedo.
e conversar com vocês sobre a pergunta, né, quando a professora Marlene me convidou, né, em nome das licenciaturas, né, agradeço ao professor Joel e à professora Márcia também, por esse convite, e quando ela conversou comigo sobre isso, e conversamos sobre a temática, né, a questão do que seria importante abordar numa aula inaugural, junto a estudantes que cursam os cursos de licenciatura da nossa universidade, ou que estão ingressando nesse momento na nossa universidade, e nós pensamos em realmente questionar a profissão, né, questionar essa profissão e ter um olhar crítico em relação a essa profissão, a existência dela, ao momento dessa profissão, né? Quando ela estendeu esse convite a mim, em nome dos colegas, realmente veio à tona, assim, vieram à tona várias ideias, né? Várias ideias para conversar com vocês, e eu gostaria de começar, assim, colocando para vocês todos um pouco da história, né, da trajetória. Cada um de nós aqui tem a sua história de vida, a sua trajetória. E a minha história de vida, junto com a licenciatura, eu posso dizer que ela não começou quando eu comecei o meu curso de graduação no curso de pedagogia. Eu posso dizer a vocês que a minha história, a minha trajetória, a minha ligação com essa profissão, com muito mais com a profissão, com o sentir e o viver, a docência, ela me remete à minha infância, quando eu, enquanto criança, junto com a minha irmã, as minhas primas e algumas amigas, brincávamos, né, naquela época, brincadeiras de rua, né, aquela coisa gostosa de brincar, e quando nós brincávamos de aulinha, né, brincar de escolinha, eu sempre brigava com ela se eu queria ser a professora. E nessas brincadeiras todas, eu me alfabetizei em casa também, brincando com as minhas amigas, com as minhas primas, com a minha irmã. Então, falar sobre a profissão do professor e da professora remete a mim a lembranças da infância. E desde lá, então, assim, realmente sempre um olhar em relação aos professores que eu tive na minha trajetória. Eu lembro da professora que foi a minha alfabetizadora, a professora Salete, a quem eu ainda hoje tenho contato com ela, e eu lembro muito do encantamento dela em nos ensinar a ler e escrever, nos ensinar a abrir o mundo, né, por meio da leitura e da escrita, e já naquela época, lá na década de 70, ela brincava com a educação. Ela chegava na sala de aula, ela vestia as roupas do lado avesso, ela botava uma peruca, ela chegava toda diferente realmente para encantar, nos encantar em relação ao processo mesmo da educação. Então, me remete à minha história, né? A minha trajetória, a minha história, e penso que sim, que cada um de nós todos que estamos aqui, nós, os professores de vocês, e também todos os nossos estudantes, hoje estudantes dos cursos de licenciatura, e daqui a pouco, nossos colegas de profissão, com certeza têm algo a dizer, né, ou teriam algo a dizer em relação a por que escolheram essa profissão. E isso é muito importante porque as nossas escolhas, elas nos constituem, elas constituem a nossa trajetória. E essa é uma situação que nós não podemos negar, né? Nós não podemos negar e nós precisamos valorizar muito a nossa profissão. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu preparei um roteiro de conversa com vocês. Eu vou abordar alguns pontos. E eu quero que vocês fiquem bastante à vontade para que no final a gente possa, então, conversar sobre as questões que eu preparei para conversar com vocês e que vocês depois também possam fazer as perguntas, fazer colocações, enfim, trazer as sugestões de vocês também para que nós possamos conversar, tá? O professor Marlene, só confirma para mim, estão visualizando a tela? Sim, estamos, professora Adriana, perfeito. Tá, ok, então, muito obrigada, tá? Muito bem, então nós vamos questionar, né, se essa profissão, a profissão do professor, a profissão que nos une aqui hoje, é uma profissão do futuro.
E aí eu também quero deixar o meu abraço bastante carinhoso, né, a todos que estão aqui hoje, todos e todas, né, todos os alunos de todas as licenciaturas que estão aqui das duas modalidades, da modalidade presencial e à distância, porque nós, na nossa universidade, entendemos realmente que a trajetória de formação e de aprendizagem, ela não depende de modalidade, ela depende, sim, de uma escolha por aprender. E aprender hoje é um processo bastante amplo e complexo, ele acontece por diversas maneiras. E é nesse sentido, realmente, que o meu abraço carinhoso vai a todos vocês que escolheram essa profissão como a trajetória de vida de vocês. Muito bem. E aí eu questiono, então, qual é o futuro da profissão do professor, né? Quando nós nos colocamos diante das várias situações que acontecem na nossa vida em sociedade hoje, e muitas pessoas questionam a nossa profissão, muitas pessoas criticam a nossa profissão, muitas pessoas falam sobre a nossa profissão sem ter estudado, sem ter feito curso de graduação na área das licenciaturas, e falam com propriedade sobre a nossa profissão, questionando e se colocando na posição de dono do saber em relação a essa profissão. Nós fazemos isso em relação às outras profissões? Será? Será que nos damos direito a ir numa consulta médica e questionar o médico quando ele nos fala certas questões, nos orienta, nos solicita exames, nos orienta em relação ao diagnóstico de uma doença? Por que nos permitimos, então, enquanto professores, que tantas pessoas se coloquem na posição de sabedores dessa profissão, de entendedores dela, e realmente coloquem situações que muitas vezes vão além de uma certa situação de quem poderia questionar, né? Por que será que isso acontece, né? E aí, qual será que é esse futuro, né? A sociedade de hoje, ela é uma sociedade bastante complexa, e quando nós olhamos para a vida em sociedade, muitas vezes as pessoas questionam, inclusive, a necessidade do professor no futuro. Será que precisa de professor? E aí nós vamos adiante. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Nós vamos fazer uma timeline para a gente pensar um pouco, vamos pensar juntos em relação a algumas questões, alguns pontos breves que eu gostaria de destacar com vocês para pensarmos a existência da profissão. Vocês já pararam para pensar em relação a como nasce uma profissão? Por que algumas profissões, elas têm um tempo de vida, digamos assim, na sociedade maior do que outros? E aí nós vamos pensar um pouco a relação da profissão com a sociedade. As profissões, elas sempre nascem dentro do contexto da sociedade a partir de uma determinada necessidade. Algo está acontecendo, as pessoas vão se organizando, a vida social, cultural, econômica, política vai se configurando conforme as situações na sociedade vão mudando, e profissões nascem e profissões desaparecem, e algumas permanecem. É assim que acontece a vida, né? A nossa vida em sociedade em relação às profissões. Muito bem. Dentro desse contexto, então, a nossa profissão, a profissão do professor, ela é uma profissão que ela tem um tempo muito grande de vida. Quando nós voltamos no tempo, nós podemos remeter ao início da profissão, ou talvez não a profissão em si, como se entende hoje o conceito de profissão, mas ao início da ideia dos processos de ensino, aprendizagem, mediados por alguém, nós podemos voltar lá na Grécia Antiga, quando nós tínhamos lá, então, na Idade Antiga, a ideia realmente do aprender a partir da dúvida, do aprender na troca com o outro, de grupos que se reuniam em torno do conhecimento. E aí esse tempo foi passando, e esse conhecimento, ele ficou restrito a lugares e pessoas. Com o tempo, esse conhecimento, que era, então, o objeto de ensinar e aprender, ele fica restrito a livros, a bibliotecas, a lugares como a escola, como a igreja, lugares em que realmente o conhecimento era trabalhado. E aqui nessas imagens, principalmente nessa imagem aqui, nós temos, então, a questão de uma sala de aula bastante antiga, né, onde nós temos ali a situação de como, inclusive,
o espaço arquitetônico da escola reflete e revela situações relacionadas à nossa profissão que nós também precisamos olhar e questionar. Mas a sociedade continuou mudando, e essa linha do tempo, ela segue. E nós vamos ter, no decorrer do tempo, na década de 60, 70, mudanças em relação às questões da maneira como as pessoas se comunicam, interagem entre si e interagem com o conhecimento, interagem com a maneira como se entende a vida em sociedade. Dentro desse processo de mudanças, uma questão que trouxe uma grande revolução para nós, então, em termos de nos relacionarmos com as pessoas e com o conhecimento, foi a comunicação. A comunicação que inicialmente começa com telefone, começa com outras maneiras, cartas antes, enfim, né, que a escrita tem um valor social muito importante, passa, então, por um processo de mudanças muito grande quando nós passamos a ter a comunicação pelos meios virtuais. Essa imagem aqui da sala de aula, ela ainda reflete um espaço já diferente em relação ao anterior, onde nós temos ainda a presença do espaço de quem ensina, né, e o espaço de quem aprende, mas já um espaço configurado com outros recursos, com outras possibilidades, que vão mostrando realmente esse período na linha do tempo. Junto com isso, nós temos hoje, então, todos nós sabemos, né, e somos muito sabedores disso, de que a nossa profissão, ela vive um momento de grande desafio, né, onde nós temos os recursos da tecnologia, né, mediando exatamente a maneira como nós conhecemos, a maneira como nós acessamos hoje o conhecimento, acessamos as informações e transformamos essas informações em conhecimento de maneiras diferentes. Ainda permanecemos com a situação presente na nossa sociedade em relação às questões que eram, né, antigamente, que permanecem, né, questões culturais que permanecem, mas de uma maneira bem diferente de nos relacionarmos. Nos relacionamos hoje muito pela tecnologia, muito mesmo, né, interagimos e aprendemos hoje de maneiras muito diversas. E isso traz para nós, professores, um grande desafio em relação a nos perguntarmos, em relação à profissão. Será que realmente a nossa profissão, a profissão do professor hoje, tem o mesmo valor social, a mesma importância que tinha quando nós tínhamos pouca interação por meio da tecnologia, por meio das redes sociais? Qual é realmente o valor e a importância do trabalho de um professor hoje? E nós vivemos um momento hoje em que, de certa forma, esse contexto que está aqui na tela para nós hoje, principalmente essa timeline chegando aqui mais no nosso momento, na nossa interação, coloca em xeque a nossa profissão. E, de certa forma, dá um checkmate na nossa profissão. Professores para quê, afinal? Qual é realmente a função social de um professor hoje? Precisa realmente professor? Vou voltar aqui. Quando nós temos hoje tantas possibilidades de aprender interagindo por meios de outras ferramentas, né, mediados pela tecnologia, será que realmente precisa o professor? E aí a nossa profissão, ela chega num momento em que nós nos deparamos com a situação de uma questão de que, para onde realmente nós vamos? Se hoje se aprendem de determinadas maneiras, com tantos recursos diferentes, realmente, qual é a nossa função social dentro da sociedade? O conhecimento não é mais restrito. O conhecimento não está mais nos livros, como era antigamente, e o professor transmitia as informações. O conhecimento não está mais só na escola. O conhecimento está em todo lugar, ele é acessível às pessoas. É claro que, dentro desse contexto, nós também precisamos nos situar em relação às desigualdades sociais que temos no nosso país e no mundo a nível global, né? Nem todas as pessoas, nesse exato momento, vivem a situação que nós aqui, de maneira privilegiada, temos.
de dar continuidade aos nossos estudos mediados pela tecnologia. Então, nós estamos vivendo esse momento aqui, mas nós temos muitas pessoas que ainda vivem um momento realmente bastante isolado e restrito em relação às questões que nós temos aqui. Mas a nossa profissão vive, sim, um momento de grande questionamento. Professores, para quê? Dentro desse contexto, nós precisamos, então, parar, né? Parar e pensar realmente para onde nós vamos, o que nós queremos, o que almejamos em relação ao nosso trabalho. E eu diria para vocês que essa pergunta, ela encontra eco em algumas palavras. Ela encontra eco em palavras como um professor hoje, uma professora hoje, dentro do contexto em que nós vivemos, precisa realmente trabalhar com situações de inovação, precisa ter um perfil de atitudes, de ousadia frente a esse cenário que aí está, porque não é mais possível nós trabalharmos da mesma maneira como os nossos professores trabalharam conosco. Não é mais possível, o momento é outro, o cenário é outro. Exige de nós a mudança, exige de nós a transformação. Palavras que são bastante, que circulam muito, né? Circulam muito no contexto do cenário, né? Quando se fala em relação à sociedade de hoje. Palavras que têm muito espaço no momento agora da pandemia, onde foi necessário nós nos reinventarmos, né? Foi necessário, nós fomos forçados, de certa forma, a viver essa transformação, mas é necessário, sim, que haja algo diferente, algo diferente. Digamos assim que estamos num marco, né? Um marco em relação à nossa profissão. Uma década, talvez menos do que uma década, do que o tempo de uma década, em que realmente o professor que não e reinventar a sua maneira de se relacionar com o conhecimento, de se relacionar com as pessoas, fica realmente num espaço de atuação profissional bastante restrito, né? Bastante restrito em relação ao que se espera realmente de um professor nesse momento. Bom, e aí dentro desse contexto de inovar, de ser ousado, de buscar a mudança e a transformação, tanto interna, tanto nossa, o que eu penso sobre essa profissão, o que eu busco, como eu penso o meu futuro nessa profissão, e também no meu entorno, né, a minha relação com as pessoas e com o mundo que eu vivo, eu trago para nós pensarmos uma fala do Paulo Freire. Paulo Freire, que é o nosso grande mestre dentro da educação e que nós não podemos esquecer dele. Paulo Freire coloca que não se pode falar de educação sem amor. E aqui Paulo Freire fala do amor num sentido muito profundo. Um amor que ele fala dentro do contexto da profissão do professor, de que o professor, se ele não gosta de gente, ele não vai dar certo nessa profissão. O professor precisa gostar de gente. Paulo Freire fala da amorosidade. A amorosidade na relação com o outro, a amorosidade no sentido de perceber-se como ser inacabado, que sempre busca algo mais, que sempre precisa algo mais, que nunca se vê pronto, que sempre tem algo a perguntar, a construir, a aprofundar, a buscar algo a mais. Paulo Freire fala também da nossa amorosidade com o outro, né? A relação com o outro, no sentido realmente da empatia e que vai além, inclusive, da empatia, numa posição de alteridade, onde nós nos relacionamos tanto com os outros, interagimos tanto que acabamos realmente nos misturando e as nossas histórias, a nossa constituição subjetiva, emocional, interpessoal, vai nos transformando à medida que a nossa história vai acontecendo. Essa amorosidade é uma amorosidade também com o nosso planeta, a relação com o meio onde nós vivemos. Entender que nós somos passageiros por esse planeta e que a maneira como nós vivemos a educação, como nós vivemos a nossa vida, vai deixar o nosso planeta de uma maneira melhor ou não para as próximas gerações. Então, qual é o legado que nós, por meio da educação e da nossa vida, nós vamos deixar para as pessoas? Sejam elas crianças, sejam elas adolescentes, adultos, idosos, enfim, as pessoas com as quais nós vivemos. Não é um amor simples, é um amor complexo, é um amor realmente que transcende, muitas vezes, a compreensão que as pessoas têm do amor quando nós falamos
na profissão do professor. Ela é uma profissão realmente que envolve situações que vão muito além do que pensar a profissão do professor nas suas competências técnicas e operacionais. Envolve muito mais, envolve o conceito de competência na sua plenitude, quando nós temos realmente a competência no sentido dos conhecimentos que não podemos não ter conhecimentos quando somos professores. Precisamos dominar os conhecimentos da nossa área. Precisamos ter as habilidades que são necessárias para fazer um bom planejamento, as habilidades para resolver problemas, as habilidades para nos relacionar com as pessoas, várias habilidades que são necessárias, habilidades didáticas, de metodologias, várias questões. Precisamos ter atitudes realmente que busquem qualificar a vida em sociedade. E nessa qualificação da vida, precisamos ter também valores, precisamos ser profissionais da ética, profissionais que realmente vivem aquilo que falam, e não simplesmente falam e não têm atitudes coerentes com a sua defesa em relação à própria vida. Então, esse conceito que Paulo Freire traz para nós em relação à nossa profissão, não se pode falar de educação sem amor, traz para nós um grande desafio, porque todos nós, na nossa trajetória, nós temos a nossa constituição e, por vezes, temos dificuldades de nos relacionar com as pessoas, precisamos aprender sobre isso, né? Por vezes temos dificuldades de respeitar a diferença, de respeitar o outro, de viver num contexto de diversidade, e precisamos superar os preconceitos pessoais que nós temos, para que realmente nós consigamos avançar nessa plenitude do conceito de amorosidade que o Paulo Freire traz para nós com muita propriedade. Precisamos ler Paulo Freire, colegas das licenciaturas, precisamos ler Paulo Freire, sim, ele nos ensina muito. Bom, mas daí parece também um pouco meio utópico, poderia dizer assim, vou trazer o contraponto agora. Como é que nós falamos em uma profissão que, nas relações entre as pessoas, na relação com o conhecimento, na relação com a vida, traz a questão do amor nas relações, ao mesmo tempo, é uma profissão, sendo uma profissão, tem um salário, sendo um salário, eu preciso sobreviver. E precisando sobreviver, o que circula muito hoje no contexto da nossa sociedade são as questões em relação realmente à desvalorização do professor. Aqui eu abro um parênteses para conversar um pouquinho com vocês em relação às minhas pesquisas que eu fiz no mestrado e no doutorado, onde eu busquei entender exatamente esses pontos de interrogação, aí eram questões que me incomodavam muito, e quando eu trabalhava como coordenadora pedagógica nas escolas, eu sempre me questionava no sentido de que, por que, quando nós vivemos uma mesma situação complexa, como é a nossa profissão não é uma profissão da utopia, ela não é uma profissão de sonhos, ela não é uma profissão somente de realizações, mas por que, quando nós vivíamos uma situação complexa, desafiadora, que incomodava, né, o grupo de professores, por que alguns professores no grupo, eles tinham uma possibilidade pessoal de enfrentamento daquela mesma situação, todo o grupo vivendo a mesma situação, de enfrentamento e já construir soluções, e outros professores desanimavam, desistiam, faziam de qualquer jeito, não conseguiam, se acabavam na frente dos problemas, né? Por quê? Porque tinha essas diferenças. E nesse estudo, que foi o meu estudo do mestrado, eu estudei a teoria da subjetividade do professor Fernando Gonzalez Rey, onde pude entender a questão da produção de sentidos subjetivos que nós todos construímos, elaboramos no decorrer da nossa vida, e estudei a questão de como na profissão nós vivemos a questão das realizações, das frustrações e das expectativas que temos em relação a essa profissão, a profissão do professor. E aí, as análises foram muito interessantes. Fiz essa pesquisa em uma escola de ensino fundamental, lá em Palmas, no Tocantins, onde eu morava, morei muito tempo lá, e no doutorado, eu segui a pesquisa e fiz o aprofundamento
daquele professor que, identificado no grupo, foi um estudo de caso, né, no mestrado, naquele grupo se constituíam, então, essas pessoas, esses perfis diferentes, e no doutorado eu busquei aprofundar a constituição subjetiva de um professor que é sujeito do seu processo, que ele é sujeito dentro de um contexto de complexidade como é a nossa profissão. E aí eu estudei fiz o estudo de caso de um professor de biologia do ensino médio, e foi incrível, assim, entender o funcionamento subjetivo desse professor frente a uma situação bastante complexa que a escola toda vivia, e mesmo naquele contexto todo ele encontrava as possibilidades de atuação, de enfrentamento, de superação, ao mesmo tempo em que ele também vivia a frustração das expectativas dele. Então, foi muito interessante. Em um outro momento, talvez a gente pode aprofundar um pouco isso. E aí, dentro desse contexto de contradições, que é o que constitui a nossa profissão, nós não podemos aqui ficar falando somente de uma situação que é o ideal. Nós precisamos colocar o pé no chão, entender realmente quais são as situações reais e bastante concretas da nossa profissão. E aí eu avanço um pouco com vocês e trago para nós pensarmos agora um pouco, na sequência, alguns dados estatísticos, alguns dados que vêm de pesquisas que foram feitas, dados estatísticos do censo, e que mostram para nós um pouco quem somos nós nesse contexto da escola, dos alunos, dos professores, e o que constitui essa nossa profissão, como ela é vista na sociedade, como nós podemos, então, pensar o futuro dessa nossa profissão. Será que realmente tem futuro essa profissão, com todos os problemas que ela vive, de desvalorização, de desprestígio social? Será que realmente tem futuro? E aí, dentro desse contexto, então, agora na sequência, eu abro um espaço para apresentar para vocês alguns pontos em relação a esses dados. Inicialmente, eu trago para nós pensarmos aqui dados em relação ao censo. Tá? O censo escolar, no ano passado, ele trouxe para nós um panorama do nosso país. Então, nós temos aqui, nós somos, no Brasil, 180.600 escolas. Nós somos 47.900.000 alunos matriculados na educação básica. Desse total aqui, nós temos 48% de estudantes matriculados nos municípios. Então, nas escolas municipais. 32% na rede estadual, 19,1% na rede privada, 8% na rede federal. Desse total todo, 88,9% em área urbana. Olhem só a dimensão dessa profissão, né? Ela é muito grande mesmo. E aí a gente começa a pensar assim também, quando a gente critica, por exemplo, as políticas públicas da nossa educação, da nossa profissão, quando a gente critica decisões em relação à nossa profissão, nós temos que pensar que é uma dimensão bastante ampla em termos de gestão também dessa multidão que somos todos nós. Na educação infantil, o censo do ano passado trouxe que nós temos 8.900.000 alunos matriculados, né, crianças matriculadas nas creches e pré-escolas, então, no contexto da educação infantil. Somos 26.900.000 matrículas no ensino fundamental. Temos, então, 86% de escolas urbanas, 9% em tempo integral, e aqui na tela ficam outros dados para vocês também olharem. No ensino médio, nós somos 7.500.000 alunos matriculados, 83%, 83,9% na rede estadual, da rede privada, ensino federal, o ensino noturno, e aí outras questões também que nós temos aqui nesse material. Esse material, ele está todo disponibilizado, esse infográfico está disponível para nós no site do INEP, na parte onde nós buscamos o censo. Bom, esse é o panorama, então, de quantas escolas nós temos e quantos estudantes. E quantos professores somos no Brasil? Próximo slide traz essa informação para nós na sequência desse infográfico. Ele fica um pouco clarinho, tá? Mas é o print do material que o INEP disponibiliza. Olhem só, nós todos fazemos parte de uma legião de 2.200.000 docentes na educação básica. Somos
599 mil professores na educação infantil, 1.400.000 no ensino fundamental e 507.900 no ensino médio. Além disso, somos 161.400 diretores, dos quais 80% são do sexo feminino e 86% têm formação superior. Existem outros dados bem interessantes também, depois vocês podem buscar um aprofundamento em relação a essas questões da formação dos professores. E aí vocês vão ver realmente o quanto ainda temos a fazer, inclusive no nosso Brasil, em relação a essas questões, apesar de que desde 1996, com a publicação da LDB, né, a nossa LDB atual, lá nós já temos a perspectiva realmente da implantação do processo de formação dos professores. Muito bem. Agora nós vamos seguir conversando um pouquinho sobre quem somos nós, tá? A próxima imagem que eu trago para vocês é um infográfico que ele veio publicado a partir de uma pesquisa que foi encomendada pela Unesco em 2014. Esse material aqui, esse livro todo, ele está disponível também na internet, vocês encontram ele a partir do título, Professores do Brasil, Novos Cenários de Formação. E esse infográfico aqui que foi preparado pela Nova Escola, que é um material também que a gente consegue, né, ter um acesso a leituras mais simples, mas são importantes também, e traz aqui informações interessantes dessa publicação que a Unesco encomendou, então, em relação a esse perfil do professor. Desse perfil, esse material da publicação traz vários outros gráficos, tá? Aqui traz um pouco do perfil de quem estuda para ser professor. Então, nós estamos aqui em cursos de licenciatura. Quem somos nós? Como nós nos caracterizamos como professores, do perfil dos professores que estão formados, né, que são formados nas licenciaturas na última década. E aí nós temos aqui, ó, nós somos 46,1% nós somos professores, aqui vem a questão racial, brancos, e 51% negros. E olhem que aqui nós temos de forma interessante a questão de destaque, ó. A cor do professor mudou. Em 2014 havia mais docentes negros e pardos que em 2005. Ou seja, nós temos aqui uma inversão de estudantes que estão nos cursos de pedagogia em relação ao que nós tínhamos de 2005 até 2014, na última década. Temos várias reflexões que nós podemos levantar em relação a essas questões que estão colocadas aqui. Inclusão, exclusão, o que acontece no contexto da nossa profissão que leva as pessoas a buscarem a profissão? Para onde vão as pessoas que estavam e não estão nessa profissão? Tivemos um processo diferente. Como isso constitui a escola hoje como um todo? Que tipo de formação, que tipo de educação nós temos a partir desse processo de grupo que somos nós aqui, enquanto professores, em processo de formação? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma outra questão, ó. Em 9 dos 14 cursos de licenciatura, a representação dos negros é igual ou maior do que 51% em 2014. Então, a situação toda vai mudando. Os indígenas estão presentes em todos os cursos de licenciatura, embora em menor número. Olhem o desafio que nós temos, né? Agora eu trago essa reflexão para os meus colegas que estão aqui comigo, né? Os professores do ensino superior, para que nós também estejamos pensando esse perfil de estudante, né? Um perfil de estudante trabalhador, que batalha para estar aqui conosco, né? Que vive realmente a busca por uma profissão, que é uma profissão que busca por reconhecimento, várias questões que trazem à tona realmente essas questões que nós temos. Olhem esse dado aqui, ó. 81,4% dos futuros docentes estavam matriculados em universidades privadas em 2016. Curioso também, né? Porque nós temos vários tipos de universidades, nós temos as universidades públicas, nós temos as instituições privadas, e por que 81,4% nas instituições privadas, né? O que isso traz para nós em termos de reflexões? A questão do salário também. Então, olhem só,
pagando as universidades privadas, assim como a nossa, né? Apesar de que na nossa nós temos na constituição dos cursos de licenciatura bastante participação também da bolsa do ProUni, né, do financiamento do FIES, enfim, temos uma constituição interessante e importante de inclusão social dentro dos cursos de licenciatura, mas muitos também com baixos salários pagando a sua formação. E aqui, outro dado bem interessante, que é a questão da idade. Em 2005, jovens de 18 a 24 anos eram a maioria. Já em 2014, esta faixa etária encolheu. Ou seja, nós temos hoje mais pessoas de mais idade, nós temos aqui de 30 a 39 anos, a faixa etária que foi constituída ali nessa pesquisa ali em 2014, como uma faixa etária que vai despontando em relação à comparação de 2005 para 2014. Esses dados, eles são bem interessantes, eles nos fazem pensar também no decorrer das décadas da história da educação no nosso país, e agora pensando mais na educação mais recente, o quanto realmente essas questões vão mudando a profissão, trazendo outros olhares, outras perspectivas em relação a quem está trabalhando com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, dentro do contexto da nossa educação do nosso país. Muito bem. Dentro desse contexto, a nossa profissão também, historicamente, ela se constitui desde 2009, agora nós vamos falar um pouco sobre uma questão que também é importante, a questão do salário, né? Nós temos desde 2009 o piso salarial, a lei do piso salarial. Então, lá em 2009, nós tínhamos R$ 950 como o valor de referência do piso nacional. E esse gráfico, ele traz para nós a proporção aqui de reajustes que o piso salarial do professor teve. Nesse ano, né, ou melhor, no ano passado, em 2020, nós tivemos, então, um aumento bem significativo em relação ao piso salarial, né, dos professores no nosso país. Lembram do gráfico anterior, um dos gráficos anteriores, quando apareceu que grande parte dos nossos alunos, eles estão em escolas municipais, né, estão em escolas municipais, e aqui nós temos um dado importante, quando nós vemos isso, o impacto desse aumento que aconteceu no ano passado, trouxe para os cofres públicos dos municípios também uma situação diferenciada, em relação a serem os professores que que são pagos, né, no seu salário na rede pública pelos cofres municipais. Então, no ano passado, houve uma grande discussão em torno dessa situação das definições que houveram no piso nacional dos professores. Nesse outro gráfico aqui, nessa outra tabela que nós temos aqui, nós trazemos aqui também para nós pensarmos um pouco sobre essa evolução do piso nacional desde 2009 até 2020. O piso nacional, ele é o valor do salário que é pago na rede pública, tá? Na rede pública de ensino, o mínimo, né, que precisa ser pago na rede pública. Então, aqui vem essa evolução e o valor do salário do professor. Então, no ano passado, a definição do piso foi definido como R$ 2.886,15. Esse é o salário que podemos entender assim, é um salário inicial, né, para quem começa a carreira. Dentro da rede pública, os professores sempre têm um plano de carreira, e esse plano de carreira, ele prevê várias situações que, no decorrer dos anos, vão agregando situações, muitas delas ligadas à formação continuada do professor, no decorrer da sua trajetória dentro da profissão, que vão agregando realmente valor a esse salário, e esse salário ele vai proporcionalmente, então, sendo crescendo. Aqui o valor, a variação nominal e a variação real, né, em relação a realmente, tirando a questão, essa reportagem de onde eu busquei essa informação, ela traz realmente essa situação de que quando a gente olha para a questão desde 2009 até 2020, na situação da inflação, né, a situação dos outros indicadores econômicos da vida em sociedade, traz essa variação de que realmente a variação real das melhorias dos salários se constituíam em torno de 65,5%. Bom, essa é a situação, então,
de um professor. Lembram que antes lá eu coloquei para vocês aquela situação, que a nossa profissão, ela é uma profissão que nós precisamos nos ver realmente dentro de um contexto, de uma profissão que trabalha com a amorosidade, mas ao mesmo tempo ela é uma profissão real, nós precisamos sobreviver no contexto dessa profissão. Além dessa situação, nós temos, então, o espaço de atuação dentro da vida de professor na instituição pública e nós temos na instituição privada. Na instituição privada, eu trago aqui um material também para mostrar para vocês, foi um material, inclusive, que a professora Cláudia, que está aqui conosco, né, no ano passado nós fizemos alguns estudos em relação a essas questões, os colegas das licenciaturas que estão aqui também conosco vão lembrar, que nós buscamos algumas informações para fazer algumas análises, né, sobre as licenciaturas. E eu trago aqui os dados do SIMPRO do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, e os colegas da EAD que nos acompanham, depois precisam buscar como essas questões se apresentam no Sindicato dos Professores, que aqui a rede privada traz em relação a essas possibilidades de atuação também. Aqui essa tabela é uma tabela que depois também, ela não ficou boa aqui no gráfico, na imagem, peço desculpas aí para vocês, mas depois vocês podem buscar, está disponível no site do Simpro, e aí nós temos assim, ó, como é feito o cálculo também do salário bruto de um professor. Então, nós temos o quê? Nós temos o valor da hora-aula, versus o número de horas que nós trabalhamos na semana, versus vezes 5,25, que é o tempo de 4 semanas no mês, mais o valor que nós temos de repouso remunerado e do trabalho que é contemplado, né, o entendimento que é contemplado dentro do cálculo do salário de um professor, dentro da convenção coletiva, né? Então, nós temos essa situação amparada pelo sindicato. E aí nós temos o salário bruto. Essa tabela aqui, ela traz as escolas, que são as escolas que têm os melhores, digamos assim, valores de hora-aula, valor de hora-aula, que é esse valor aqui, né? Fazendo uma média entre todas as escolas aqui do Rio Grande do Sul, nós temos um piso salarial que dá uma média de valor de R$ 24,80 o valor da hora. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Pegando o valor do piso salarial, nós temos um salário, então, de R$ 5.200 para 40 horas dentro dessa perspectiva que nós temos aqui. E aqui nós temos as escolas que pagam melhor valor de horas, né? Escolas que são aqui da região aqui da região de Porto Alegre, tá? Bom, isso para mostrar para vocês também, assim, algumas questões em relação a pensar, né? Bom, eu estou buscando uma profissão, essa profissão tem desafios, essa profissão tem realizações, essa profissão tem um salário. Que profissão é essa que eu escolhi para a minha vida? Será que essa profissão tem futuro? Será que eu tenho futuro nessa profissão? O que eu vim buscar aqui, né? Bom, na sequência agora, esse outro slide que eu apresento para vocês, eu fui buscar também para nós vermos se esse salário, que é um salário do piso nacional, o salário das instituições privadas, a média de salário das instituições privadas, como isso é em relação a outros salários no nosso país. Esses dados aqui, eles são dados de 2019, tá? Do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, da CAGED, onde apresenta no ano passado, nessa reportagem que foi publicada, veja a lista das ocupações com os maiores e menores salários de contratação no país, que apresentava esses dados aqui em relação aos salários, e aí, aqui, o salário à administração pública como sendo o lugar que tinha, né, no ano passado, ou melhor, no ano retrasado, 2019, o salário de maior ocupação. Vou voltar um pouco. Aqui nós temos, olhem só, em 2020, uma perspectiva também de salário, e aqui estamos nós. E aqui estão as pessoas que ocupam esse espaço. E aí podemos nos questionar, né? Bom, as pessoas dizem, então, que o professor é uma profissão desvalorizada, que não tem um bom salário. Quando nós olhamos para uma média de salários, a média de salários, ela também é uma média que não é uma das melhores, mas vamos dizer assim, para início de carreira, né, para quem está começando na profissão de professor, se equipara, inclusive, um pouco a mais do que a média geral das profissões que aí estão, tá? Então, é uma questão para nós pensarmos, né? Estou apresentando aqui várias situações para vocês pensarem junto comigo e depois a gente conversa sobre o que vocês estão pensando também.
Uma outra questão que eu pensei quando preparei esse momento aqui para conversar com vocês foi a seguinte situação. Há alguns anos atrás, quando, dentro do contexto da sociedade, a educação à distância entrou com muita força, quando a mediação da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem foi algo forte, se questionava muito em relação à existência da profissão do professor no futuro. Seremos substituídos pela máquina? Seremos substituídos por professores que vão trabalhar na EAD e que não vão ter interação com os alunos? Será necessário ter um professor que planeja as disciplinas que são ofertadas na educação à distância, ou qualquer pessoa poderá fazer isso, mesmo que não tenha a formação de professor? A escola, será que o professor da escola vai continuar, ou a tecnologia vai substituir o professor? Dentro desse movimento, nós também tivemos no decorrer dessas últimas décadas, e as pessoas que olham para o futuro das profissões, elas também fazem esse questionamento hoje, né? Bom, aí voltando na reflexão que eu estava falando com vocês. Esse período passou, esse período foi mais ou menos a década de 90, início dos anos 2000, com mais força, quando a internet começou a entrar com mais força, e passou. Ou seja, nós já estamos 20 anos depois e o professor continua sendo um profissional necessário, importante dentro dos processos de ensino e de aprendizagem. Mas será que isso vai ficar? Olhem só o que nós estamos vivendo nesse ano. O contexto da pandemia traz para nós um impacto muito grande nas nossas relações sociais. Será que no futuro, daqui para frente, será que também continuaremos assim? Ou será que com tanta possibilidade de interação por meio da tecnologia, daqui a pouco realmente o professor vai ser substituído pelas tecnologias e nós não vamos mais ter espaço nesse mercado? Então, eu estou fazendo um curso de licenciatura, que é uma profissão que de repente vai deixar de existir. O que dizem as pessoas sobre isso? O que dizem as pesquisas sobre isso? E aí eu fui buscar essa informação também, em relação a essa questão da permanência ou não das profissões. Quais são realmente as profissões do futuro? Que profissões vão permanecer e que profissões vão desaparecer? E aí, olhem que interessante. Em 2019, foi publicada essa reportagem aqui, ó. Robôs ou humanos? Veja as profissões que devem sumir ou estar em alta nas próximas décadas. E aí vem, nessa reportagem, vem a relação das profissões com maior risco de automação nas próximas décadas, em função das tecnologias, em função do avanço das tecnologias. Várias profissões, olhem só como é alto o índice aqui, ó. Operador de telemarketing, 99% de índice de automação, operador de caixa, assistente administrativo, e por aí vai. Porteiros de edifícios, atendente de lanchonete, entrevistador, cozinheiro, vendedor de comércio e varejista. 90% de chances de que essas profissões, nas próximas décadas, não vão mais existir. E aí vamos para cá. Profissões com menor risco de automação nas próximas décadas, ou seja, menor risco de que os robôs vão substituir as pessoas. Quem aqui esteve e participou conosco na aula magna, que nós tivemos a participação do professor que discutiu conosco em relação a essa questão dos humanoides, substituindo os humanos? Isso já existe, né? Já existem robôs que realmente são como nós, assim, humanos, né, inclusive na aparência, e que eles já têm desenvolvido tecnologia, inclusive de inteligência artificial e emocional, e que vivem como nós. Esses humanoides serão robôs, pessoas que vão substituir vários de nós em várias profissões no futuro. Mas quais são as profissões que não têm que tem baixo risco de automação, de ser substituído realmente pelos humanoides, pelos robôs? Olhem que interessante. O agente comunitário de saúde, 0,35% de chances de ser substituído. O médico clínico, 0,42% de chances de ser substituído. E olhem que legal. O professor de nível superior do ensino fundamental, vocês que estão aqui conosco hoje, cursando a licenciatura, são profissionais que terão espaço, que não vão ser substituídos por humanos.
E olhem aqui na sequência, quando a gente vem para essas informações aqui embaixo. Áreas de atuação que devem ganhar importância no futuro. Quais são as áreas? Olhem só. As áreas da criatividade, que envolvem quais profissões? O ator, o designer, o publicitário, por exemplo. Outras áreas que envolvem a relação interpessoal, o enfermeiro, o cuidador de idoso e o professor. Lembram quando antes eu falei para vocês da frase do Paulo Freire? Que educação envolve o amor, envolve a relação com o outro, envolve uma relação emocional, afetiva, em algo que é muito mais do que simplesmente um currículo, ou seja, talvez não seja bem essa colocação melhor, mas no entendimento de que currículo é um conceito muito mais amplo do que somente uma matriz curricular, do que somente uma lista de conteúdos, do que somente um livro a cumprir, ou seja, a relação com o outro é algo do futuro. E a nossa profissão, ela tem isso como princípio. Ela tem isso como princípio porque educar, trabalhar com a educação é algo muito especial mesmo. Então, essa reportagem é fruto de pesquisas, são pesquisas internacionais e que trazem realmente para nós esses indicadores dentro desse contexto. E aí, um outro dado, para ir fechando esse bloco aqui dos dados, e nós já vamos nos encaminhando para abrir aqui para conversar com vocês. Olhem esse que interessante também. A questão do desemprego. Desemprego é maior entre jovens, mulheres e trabalhadores sem ensino superior. Essa aqui foi uma publicação do ano de 2018, esses dados, esse infográfico foi elaborado. E aí, olhem só aqui que interessante também. Bom, aqui nós já temos, né, indicadores também, assim, de exclusão, né, de exclusão social para serem discutidos. Há uns dias atrás, ainda nesse mês de março, né, nós discutimos a questão do Dia da Mulher, né, e aí realmente a gente tem indicadores de exclusão, apesar de que nós vimos lá nos gráficos que mostram o perfil de quem atua na docência, são muitas mulheres, mas temos questões aqui para discutir. Mas o que eu gostaria de destacar aqui para vocês é exatamente essa questão do ensino superior completo. A menor escolaridade tem maior desemprego. E quem tem maior escolaridade tem menor índice de desemprego. Ou seja, dentro desse gráfico aqui, desses indicadores, pessoas com ensino superior são as pessoas que conseguem mais emprego. E aí, dentro disso, a gente pode pensar assim, mas eu conheço várias pessoas que estão desempregadas. Sim, existe sim. Mas dentro da educação, nós temos muitas oportunidades. E aí, dentro desse contexto, é o contexto que nós precisamos olhar para a nossa profissão e ver nela, nesse processo de formação que vocês estão cursando conosco, né, nas licenciaturas, exatamente as várias oportunidades e o leque de oportunidades que se abrem com um curso de ensino superior. O curso de licenciatura para vocês, ele não é um curso que se restringe a uma única área de atuação dentro da educação. Para quem está começando conosco, talvez você pense assim, eu vou estudar e eu vou sempre ser professor, professora na escola, sempre vou trabalhar a vida toda somente nessa atuação. É muito importante, sim, começar na escola. Eu considero que a licenciatura, nós precisamos entender a escola, nós precisamos ter a vivência de dentro de uma escola. Mas dentro da escola, a sala de aula não é o único lugar. Ele é o lugar mágico, onde muitas questões acontecem, onde o processo de ensino e aprendizagem é algo encantador. Ver uma pessoa aprender, acompanhar o processo de aprendizagem é algo encantador. Mas, para além disso, dentro da própria escola, existem outros espaços de atuação. Existem outras funções dentro da escola que nós também podemos buscar se nós gostamos e nos identificamos com, por exemplo, funções de gestão. Nós podemos buscar oportunidades de captar recursos, por exemplo, para realizar projetos.
e criar situações novas, diferentes no contexto da escola, que vão além do que simplesmente o currículo formal previsto dentro do processo de planejamento da escola. Nós podemos também buscar, dentro desse leque de oportunidades, os espaços não escolares, como oportunidades para atuação, espaços não escolares, onde nós temos oportunidades de trabalhar em ONGs, em hospitais, em projetos sociais, em empresas, em associações, em bibliotecas, enfim, várias situações, vários lugares, museus, vários lugares em que a educação também acontece. Ou seja, existe um leque de oportunidades. O que eu gostaria de deixar para vocês como recado final, assim, dessa minha conversa, dessa minha fala, de provocar a reflexão, de provocar o pensar-se como estudante de um curso de licenciatura, que busca construir uma trajetória, uma carreira profissional, uma carreira acadêmica, dentro da profissão do professor, é exatamente você estar com os olhos muito abertos no seu horizonte. Não perca oportunidades. Não pense que talvez você não consegue fazer algo que em algum dia, talvez, alguém vai dizer para você, nossa, vamos fazer aquilo, e você vai pensar assim, não consigo, ou isso não faz parte da minha profissão. Não. Se lance ao desafio, seja ousado dentro das oportunidades que a vida profissional vai oferecer para você. Posso dizer para vocês que a vida dentro da educação, a minha vida enquanto professora, que comecei na escola, trouxe muitas oportunidades, muitos desafios, muitas situações que eu vivi e que quando eu disse sim, eu vou fazer, aquele friozinho na barriga tomou conta de mim, mas a gente vai, a gente desafia, se lança e as portas vão se abrindo, oportunidades vão acontecendo. Nós não podemos ter medo, nós não podemos duvidar das nossas capacidades. Por quê? Porque nós somos pessoas que aprendem a vida toda. E se aparecer uma oportunidade que você não se sente preparado para viver ela, ou para fazer algo, você vai atrás, você estuda, você aprende, porque o conhecimento está por aí, em todo lugar. E nós podemos buscar ele e transformar ele em ações que potencializam oportunidades e que abrem portas para a nossa vida. Então, esse é o meu recado para vocês, em que eu respondo a pergunta, o professor é uma profissão do futuro? Sim, é uma profissão do futuro, acredito nisso, continuo acreditando na nossa profissão como uma profissão que tem uma grande função social. Tem uma grande função social porque o nosso planeta, a vida das pessoas, precisa muito de pessoas do bem, pessoas que olham para a vida, que se posicionam, que criticam, que pensam, que analisam, que se posicionam realmente como pessoas que intervêm para melhorias e que realmente potencializam situações realmente de uma vida melhor para todos nós. Então, eu acredito muito na nossa profissão. A nossa profissão, ela tem um valor muito grande. Muitos setores da sociedade não dão o valor que a nossa profissão realmente tem, mas eu acredito muito que nós, professores, poderia dizer assim, que nós precisamos levar à frente duas grandes bandeiras. Uma delas é batalhar sempre pelo valor da nossa profissão, o valor social, o valor econômico, sim, de batalhar por melhorias nas condições de trabalho do professor, melhorias no salário do professor. Nós precisamos levantar essa bandeira, precisamos defender a nossa profissão, ela é muito importante. Mas ao mesmo tempo, ou melhor, ao mesmo tempo que nós defendemos essa bandeira da valorização da nossa profissão, acredito que nós também precisamos levantar a bandeira da qualidade da educação que os nossos alunos, que os nossos estudantes vivem conosco no dia a dia da escola. Não podemos ser professores porque nos sentimos desvalorizados ou com um salário baixo
fazemos um trabalho de qualquer jeito, não podemos. Nós temos um compromisso social quando nós assumimos essa profissão para a nossa vida. Por isso, eu acredito muito que nós temos esse grande desafio pela frente e acredito que sim, vou defender sim, que nós temos vivemos uma profissão que tem futuro e gostaria muito que vocês também se posicionassem em relação a isso, colocando como vocês pensam, como vocês sentem essa profissão, enfim, como nós podemos seguir adiante no nosso curso, quem está no início da profissão, do nosso curso, quem está na metade, quem está no final, quase saindo do curso, né? O que vocês pensam realmente sobre essas questões? Planejei para esse momento, professora Marlene, professor Joel, professora Márcia, buscar um leque de possibilidades e visões diferentes para questionar realmente o valor e a importância do futuro e do presente e do passado dessa profissão que nos constitui como profissionais e como pessoas que nós vivemos hoje nesse momento histórico, tá? Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu agradeço a paciência de vocês. Acho que eu passei do tempo, né, prof. Marlene? Você me deixou falando sozinha, eu fui. E agora eu fico à disposição de vocês para conversar um pouquinho na sequência. Obrigada. Professora Adriana, agradecemos muitíssimo a sua fala, foi brilhante e creio que também os professores, principalmente que estão aqui, poder conhecer um pouco desse seu lado de paixão pela profissão, que nós sabemos que ela existe no seu dia a dia, mas essa retrospectiva que fizeste, assim, da tua história pessoal, de gostar da profissão, de se ver professora, ela vem de muito tempo. Então, esta paixão também foi transmitida para nós nesta noite. E eu acho que com os dados, tenho certeza, com os dados que tu trouxeste, fazendo a retrospectiva inicial de como é que a profissão foi se firmando, como é que nós fomos nos tornando professores, porque, na verdade, foi isso, né? Nós fomos durante desde que surgiram os primeiros momentos em que havia um mediador, até então, muitas vezes, não chamado de professor, mas quando havia um mediador entre a aprendizagem, o processo de aprendizagem e de ensinar, foi se constituindo essa profissão professor, e sempre permeando, professora Adriana, com questionamentos e desafios, que acho que é o que mais ficou marcante. A gente está vendo aqui os elogios dos alunos, né? O que mais ficou marcante é trazer os dados, os dados históricos, trazer os dados atuais e nos questionar. Porque, na verdade, nós não temos a resposta definitiva para nenhuma dessas perguntas. Onde estão essas respostas? Estão no nosso fazer, no nosso querer ser professor. E eu vejo que essa sua finalização de que nós precisamos ter esses dois lados, de olhar para a profissão para aperfeiçoá-la, no sentido de valorizar, que o mercado reconheça, sejamos professores que defendam e que tenham orgulho da sua profissão, que amem seus alunos e que deem o seu melhor no dia a dia, independente se é na educação infantil, se é no ensino fundamental, se é no ensino médio, se é no ensino superior. Nós precisamos acreditar na nossa profissão e amar os nossos alunos. Essa amorosidade vai nos tornar pessoas melhores, né? Vai fazer com que nós possamos, enquanto professores, descobrirmos, né, aí dentro daquela questão da ousadia, da criatividade, nós vamos descobrir os melhores caminhos, né? Os exemplos estão aí, quando nós fomos todos para a questão da atividade remota, nós buscamos, em questão de poucos dias, nós encontramos o caminho. E aí o professor que está hoje conosco, o nosso futuro professor, o nosso aluno, muitos deles já sendo professores, já atuando, né? Eu tenho certeza que eles entenderam muito bem e compreenderam e se sentiram desafiados a fazerem cada vez melhor, né? E aprender com este momento na universidade, porque esse tempo na universidade é um momento na vida de formação deles. Não é o único, deve ser em muitos casos, e penso que para muitos alunos isso está acontecendo, ser o início de uma caminhada, de uma formação, de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento.
Então, eu vejo que foram brilhantes as suas palavras, os seus desafios foram maiores ainda, né? Então, assim, o que eu tenho para colocar das questões que foram colocadas ali pelos professores, e tem alguns questionamentos da professora Letícia, da questão da transposição de uma aula para o ensino remoto, e como que o professor hoje pode desenvolver estas habilidades para uma outra situação, que tem muito com a sua fala da questão da inovação, da ousadia, da mudança, da transformação. Nós não podemos ser os mesmos professores que nós éramos, por exemplo, pegando esse momento atual, antes da pandemia. Nós somos hoje outros professores, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que tu vê essa transposição? Como é que o nosso aluno que está em formação e que pode não ter vivido esse momento da pandemia ou está em finalização de curso, pode se preparar usando a questão da tecnologia, a questão da inovação, aquilo que nós estamos proporcionando na sua formação para o enfrentamento desses cenários que poderão estar bem breve, né? Desejamos que não, mas a gente sabe que esse cenário da pandemia é um cenário que sinaliza para muitas outras situações que nós vamos precisar nos acomodar e viver. Então, como é que você percebe esta necessidade de formação destes nossos alunos para este enfrentamento? Bom, ok. Letícia, muito boa a sua colocação e quero agradecer também a todos que registraram, assim, ali no chat, né, os comentários, eu agradeço. É uma grande responsabilidade falar para vocês, conversar com vocês, e foi bastante desafiador também buscar esse universo de informações, né, eu fiquei pensando, assim, como poderia pensar algo diferente para esse momento que nós estamos vivendo, exatamente, né, onde nós temos um panorama tão desafiador frente à educação, né? Então, quero agradecer também a vocês pelos registros ali no chat. Eu coloquei para vocês também ali o link dos slides, tá, que eu utilizei, se vocês depois quiserem acessar, né, e olhar com mais detalhes aqueles dados, principalmente os dados estatísticos ali, para vocês poderem também ter acesso mais detalhado, olhar com mais calma. Bom, primeiro, eu penso assim que nós todos, nesse 1 ano, né, que estamos vivendo dentro do contexto da pandemia, nós todos temos marcas na nossa vida, né? A nossa constituição subjetiva, a nossa história de vida nesse momento, com certeza traz nós somos outras pessoas, nós não somos mais as mesmas pessoas, tá? O contexto da pandemia, ele mexeu e continua mexendo muito conosco, né? Hoje, praticamente, nesse ano, né, depois de vivermos 1 ano da pandemia, nós praticamente não temos mais, temos raríssimas pessoas que não foram afetadas pela pandemia, né, direta ou indiretamente, né, cada um de nós traz essas marcas vão ficar. O que se destaca, né, eu vejo assim, nesse momento, é que toda a dor que nós sentimos, né, nesse período, todo o sofrimento que nós estamos passando, ele se caracteriza quase como uma guerra, né? Nós estamos vivendo uma guerra com um inimigo invisível. E viver a guerra significa, viver uma guerra na história da humanidade significa viver marcos, né? A história da humanidade, ela sempre deu saltos qualitativos muito grandes em meio a sofrimentos. Nós temos aqui estudantes da licenciatura em História, né, que com muito mais propriedade do que eu, que sou pedagoga, saberiam agora discorrer muito sobre isso, com argumentos muito melhores do que eu. Mas sim, a história, ela é feita de grandes momentos de aprendizado e de mudanças a partir de momentos de sofrimento, de momentos difíceis. E nós estamos vivendo isso. Né? Nós estamos vivendo um momento de muito sofrimento, um momento de muita dor, um momento de grandes descobertas científicas, onde a área da saúde tem dado saltos tão grandes, né, e tão rápidos em relação a outras descobertas, né, e sempre que há um momento assim na história da humanidade, não é só aquela área que é afetada que se transforma,
mas todo o contexto social muda. Então, todo o contexto social, a nossa vida cultural, o nosso meio, a nossa maneira de nos relacionarmos, né? A nossa maneira de nós interagirmos, a economia está mudando, a política está mudando, e a educação não poderia ser diferente, né? A educação, com certeza, não será mais a mesma. Não será mais a mesma depois da pandemia. Isso é fato, né? Não tem como. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, como nós estávamos planejando as aulas no ano passado, no início do ano passado, na universidade, e o quanto nós, professores na universidade, aprendemos no decorrer desse período, desse um ano, potencializou, assim, um expoente muito grande. Agora, o pessoal da matemática aí, né? Potencializou lá um expoente muito grande, né? O nosso potencial realmente de aprendizagem. Quando nós paramos para pensar agora o professor da escola, né? E nós aqui como futuros ou bem próximos, né? Professores daqui a pouco nas escolas. Bom, aqueles estudantes que estiveram conosco e que se formaram até o ano de 2019/2, segundo semestre de 2019, entraram 2020 na profissão sem terem tido a oportunidade de viverem e pensarem e refletirem e planejar sobre ser professor no contexto da pandemia. Porque não existia pandemia. Então, nós preparamos até 2019 professores para um mundo sem a pandemia. Em 2020, nós, na universidade, não sabíamos como era preparar professores para o contexto da pandemia, para viver a vida nessa nova sociedade que nós vivemos. Nós não sabíamos isso. Nós aprendemos como preparar professores, como trabalhar com professores para uma vida de educação dentro do contexto da pandemia, fazendo isso com vocês, aprendendo a ser professores nesse contexto e pensando isso com vocês, entendendo esse contexto complexo junto com vocês. Hoje nós já estamos no terceiro semestre dentro do contexto da pandemia e já conseguimos enxergar de uma maneira bem diferente sobre como é preparar um professor, um estudante de licenciatura, futuro professor, para atuar dentro da pandemia e sem a pandemia. Então, isso é uma grande revolução dentro do nosso contexto de trabalho, uma grande revolução. Para nós, professores, agora eu falo aqui para os nossos estudantes que estão nos acompanhando, para nós, professores na universidade, é um grande desafio nos questionarmos em relação, agora, principalmente vou falar os cursos presenciais, porque os cursos à distância já têm isso como princípio, a autogestão da aprendizagem, né? O semestre abre para os alunos da EAD, abre uma trilha de aprendizagem e você vai andar por essa trilha, você vai avançar, vai voltar, você vai ir além, você vai ficar, enfim, você vai construir a tua trilha a partir do que está posto lá. Para os cursos presenciais não é assim. O professor abre o processo e vai dando as pistas de cada período, de cada momento, cada semana, cada quinzena, e vai andando dessa maneira. Bom, dentro desse contexto, para nós, professores, nos cursos presenciais, nós ficamos nos perguntando o tempo todo, né? Será que realmente eles estão estudando? Será que eles estão fazendo? Como é que eles estão aprendendo, né? Será que realmente essa minha aula foi uma aula bacana? Será que eu consegui alcançar? Por que os alunos saíram do meeting? Por que eles não abrem a câmera? Por que quando eu pergunto, ai, gente, fala um pouco aí, vamos conversar um pouco. Cri, ninguém fala nada. Aí a gente fica se perguntando, será que realmente estão aprendendo? Até que ponto? Por quê? Porque nós também estamos aprendendo a ser professores dentro da pandemia, vivendo a pandemia. Nós não fomos ensinados a ser professores para esse momento. Nós estamos aprendendo. E isso é o bonito da vida. Isso é o bonito da profissão do professor, porque nós nunca estaremos prontos. Nós sempre teremos algo para aprender. A sensação de inacabamento, de incompletude, de busca e de inquietação por algo a mais é algo que constitui essa profissão. E se em algum momento nós, enquanto professores, pensarmos assim, não, agora eu estou pronta, acabada, totalmente preparada para tudo que vem pela frente na educação, desconfie.
Desconfie, porque aquele momento é um momento de estagnação, é um momento em que você parou de aprender. E se a nossa profissão tem como a preciosidade da nossa profissão, ou seja, o nosso objeto de trabalho principal é aprender, e eu parei de aprender, algo está errado. Então, se sentir incomodado com o fato de mudar do presencial para o remoto e não saber se realmente está dando tudo certo, precisar do feedback do aluno para realmente se autoavaliar, se criticar, é algo que é muito necessário, é muito necessário. Então, é isso, eu diria que não tem uma resposta única, eu diria que o emocional, o sentimento, ou seja, a minha relação afetiva com a profissão, com a maneira como a profissão se constitui nesse momento dentro da pandemia, é o meu feedback para realmente saber se eu estou ou não conseguindo, se eu estou ou não alcançando os objetivos que eu preciso, que são realmente da transformação do momento que nós vivemos. Então, é assim, é sem respostas, Letícia. Tá? É mais na reflexão mesmo, como fazer, né? A pergunta do como é algo que vai muito além, né? E a pergunta como fazer é algo de infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Então, assim, eu diria que você, Letícia, é uma pessoa que eu fico encantada de ver a quantidade de ferramentas virtuais que você usa nas suas aulas, né? Tem outros colegas aqui que também usam ferramentas muito bacanas. Eu falo da Letícia porque já assisti ela apresentando para nós nas formações continuadas dos professores, né? Os recursos que ela usa. Então, assim, questões encantadoras. A Rose, que eu estou vendo aqui na minha tela agora também, já ouvi ela falar. Então, assim, tem recursos muito legais, muito lindos, né? E é isso, é aprender com o outro, é buscar, é se incomodar com isso, para que realmente a gente potencialize esse fazer, né? Esse fazer qualificado, esse fazer que alcança o outro, né? E aí, alcançar o outro no momento da pandemia, né? Como ser... Agora eu venho das perguntas também, porque eu me faço muitas perguntas sobre esse momento que a gente vive. Como estabelecer uma relação de empatia mediada pela tecnologia? Né? Como perceber o outro, né? Há uns dias atrás circulou nos nossos grupos de WhatsApp aqui dos professores, né, das licenciaturas da pedagogia, um videozinho de uma aluna da educação à distância, agradecendo pela professora e respondendo por vídeo, e agradecendo pela professora na EAD ter mostrado a cara, né, ter respondido com um vídeo, e a acadêmica, assim, encantada realmente com a relação que se estabeleceu com um vídeo. Isso mostra a questão de que a empatia também é algo que acontece mediado pela tecnologia. Então, como eu alcanço o meu aluno? Como eu faço ele perceber que eu me importo com ele? Não tem uma resposta única. Não tem. É a criatividade. É o tanto que eu me permito abrir a minha vida e o meu ser para o outro que está ali no outro lado da tela, que são vocês agora, e o quanto também esse outro ser se permite que eu o conheça, porque na sala de aula, quando a gente está no presencial, isso flui, mas no EAD também flui, mediado por tecnologia. Então, se na EAD, se nas licenciaturas EAD, à distância, nós conseguimos fazer, por que não conseguiríamos no presencial remoto? Se o princípio da aprendizagem e da relação com o outro é o mesmo. Então, são reflexões, né? São reflexões que me ocorrem, assim, nesse momento. Não sei se ajudei a pensar aí ou não. Não sei A professora Letícia está com a mão levantada. Isso. Só porque é uma coisa que eu estou sempre estudando, né? O pessoal me conhece, sabe que eu gosto muito das tecnologias, e essas questões são sempre muito inquietantes, né? Todos nós aqui e todas nós sabemos disso, e a gente, como eu digo, a gente caiu de um precipício que a gente não sabe muito o que fazer. Então, a gente vai se agarrando, né, em algumas possibilidades. Mas o que eu percebo é que a gente tem que, apesar de estamos, né, no momento online, a gente precisa quebrar esse gelo do que é virtual e do que é real, né?
Aqui a gente está no real, estamos aqui conversando, discutindo. Então, acho que isso é uma coisa também de quebra de paradigma que nós precisamos pensar, né? Do que é o real, do que é o presencial, do que é o virtual. Não, assim, se a gente for pensar realmente, né? Até a Silvana colocou aqui, em aulas remotas trabalhamos muito mais, mas é gratificante. Até nós temos mais oportunidade de mostrar coisas e conversar, né? E, de repente, usar outras ferramentas que na universidade, por exemplo, não seria tão, assim, possível, né? De utilizar. E o que eu penso sempre é socializar mais, né? E porque a socialização é que faz nós humanos, né? E nesse sentido, obviamente, que o professor e a professora nunca vão perder o seu espaço, porque nós somos levados a socializar. E esse processo de socialização é que eu vejo que muitas vezes as pessoas se têm e acho que não é possível a socialização se não estiver num presencial físico. Mas aqui a gente está socializando, né? E é uma forma online. E a gente precisa entender que isso é um futuro, já é agora, né? E é para adiante também. Essa contribuição eu queria deixar e reflexão muito boa a sua fala, professora. Muito obrigada. A Amanda está com a mão levantada. Amanda, pode abrir seu microfone. Amanda Ostrowski Ferreira. Ela deve estar com problema no microfone. Eu acho que, de repente, tirar o fone. E aproveitando, então, professora Adriana, assim, que riqueza de fala, e eu acredito que se fizermos um estudo das marcas pedagógicas, muitos de nós começaram nas escolinhas de dentro de casa mesmo, que foi a minha história também, né? Minha mãe era professora, então tinha um grande quadro, e ali a gente brincava de sala de aula, e isso são as nossas marcas, né? Elas não começaram hoje, com certeza, historicamente. E essa nossa possibilidade, eu concordo com a Letícia, né? De transmigrar esta parede vitrificada, que ali está o olhar do aluno, né? Ali está ele, e trazer ele como um elemento de inspiração, como um sujeito criativo, é fundamental neste novo olhar, né, para a educação, e olha que riqueza, estamos todos aqui, né, transitando por linguagens e, com certeza, carregados de emoção também, porque quem acredita em educação, à luz de Paulo Freire, né, que ele é um grande inspirador, se consegue fazer realmente, ela é um desafio, não tenho certeza, com certeza, né, todos passamos por cadernos de caligrafia aqui, né? Mas ele é uma outra linguagem. Se a gente entrar neste lugar, é uma outra linguagem que tem o branco e o preto, mas tem o cinza também, né? Que nos bota muitos outros caminhos. Mas muito inspiradora a sua fala. Muito obrigada. Vamos ver se a Amanda consegue falar. Depois da Amanda, o Assor. Agora vocês conseguem me ouvir? Sim, querida, estamos te ouvindo. Eu tive que atualizar a página aqui. Eu queria deixar minha contribuição de aluna quase formanda, tomara que sim, não, mas que no decorrer do curso, nós professores e alunos nos vimos no meio da pandemia, né? A gente começou num presencial e tivemos que ir para o EAD, assim, sem saber como, né? Foi um aprendizado tanto para vocês quanto para nós, porque o aluno do presencial não tem a disciplina do aluno de EAD, e a gente teve que ter, né? E foi muito gratificante, porque assim, a gente via a dificuldade com os professores, com os alunos, todo mundo aprendeu, porque realmente no início ninguém abria a câmera, e hoje a gente abre a câmera por respeito ao professor que está ali, por consideração, porque a gente sabe que daqui a pouco vai ser a gente do outro lado dando aula, e a gente vai querer sim ver os nossos alunos, né? Então, todos os professores, assim, nos ajudaram muito, né? Todo mundo aprendeu as novas tecnologias, todo mundo teve que aprender a fazer uma apresentação no Meet, e foi bem gratificante, assim, ó, ver a palestra de hoje nos faz pensar, sim, que somos profissionais do futuro, porque a gente tem uma grande
característica que é a inovação, né? A gente tem muitos desafios no nosso dia a dia e a gente consegue superar e nos inovar, né? A gente mostra isso sempre e agradeço muito a prof. Adriana, pude ser aluna dela, uma disciplina de PEI, já tinha assim, uma admiração enorme pelas falas dela e vendo hoje essa palestra foi linda, cheia de reflexões e espero que os alunos que estão entrando e os alunos que estão se formando assim como eu, a gente possa levar essa inovação, essa reflexão que a UBRA sempre nos proporciona nas aulas e nos encontros assim, em conjunto, porque é muito, muito gratificante, nos faz pensar bastante, né? Agradeço a prof. Marlene, a prof. Rose, a todos os coordenadores e a prof. Adriana pela linda palestra. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, que você siga sempre focada, assim, nos seus estudos também, na sua aprendizagem, assim como todos os outros, né, dedicando realmente, fazendo sempre o seu melhor, né, uma questão que eu penso, assim, que é bem importante também, é que nós sempre precisamos fazer o nosso melhor, e pensar que esse nosso melhor também sempre pode ser melhorado, né? Nós não fazemos as coisas e as nossas atividades de qualquer jeito, nós damos o nosso melhor naquele momento, e quando nós vamos para atividades como essas, né, que são atividades de formação, oportunidades que a universidade oferece, não só agora, em outros momentos, a vida profissional vai trazer muitas oportunidades para vocês, podem ter certeza absoluta que serão muitas oportunidades, estejam sempre de coração muito aberto para tudo que vai aparecer e vivam intensamente as oportunidades, vivam intensamente, aproveitem cada momento de corpo e alma onde vocês estiverem, porque isso vai realmente trazendo sempre algo a mais na nossa constituição, na nossa história de vida, e vai potencializando, a gente nem percebe que isso está acontecendo com a gente, e vão potencializando situações, oportunidades, competências, relações, né, o sentimento, a afetividade, e isso é muito bacana mesmo. Obrigada, Amanda. A sua fala, professora Adriana, em relação ao perfil desse novo professor que precisa buscar, ter a ousadia, né, precisa inovar, ele não pode se conformar com o espaço. Nós temos esse grupo de alunos que, enquanto a gente está em sala de aula, e você já é professora deles também, né, percebe os alunos que já estão nesse caminho, os alunos que já estão trilhando este caminho, e que são a nossa grande esperança, eu digo para os alunos sempre, né? Nós já estamos num outro nível de vida profissional e de atuação acadêmica, mais para finalizar do que para iniciar, e a nossa esperança é estes alunos que a gente percebe em sala de aula, a semelhança da Amanda e de outros alunos por quem já passou por mim, ou que está passando por vocês, professores, eu hoje não estou em sala de aula, mas a gente percebe que nós já estamos alcançando estes objetivos, que estes nossos alunos estarão nestas instituições de ensino fazendo a diferença. Não são aqueles alunos que irão repetir o que os professores do século, como disse a professora Letícia, do século passado. Não, esses nossos alunos já estão fazendo a diferença, e eles já são alunos que são brilhantes enquanto acadêmicos e serão, com certeza, brilhantes enquanto profissionais e vão, com certeza, assumir todos esses desafios e ocupar esses espaços que a gente precisa de profissionais competentes, né? Então, a gente agradece muito, a gente se realiza muito. Eu tenho o máximo prazer de ir numa formatura e vou a todas elas para colocar o barrete, quando eu digo, confiro-te o grau de licenciado em pedagogia, ou em história, ou geografia, ou letras. É com orgulho que a gente faz isso, porque esses alunos realmente são diferentes, eles têm um diferencial, né? E aí, tanto a gente pode perceber nas nossas avaliações ENAD, que são sempre muito bem pontuados na avaliação ENAD. É o resultado desse trabalho do grupo de professores, e que a gente consegue motivar muito os nossos alunos e fazê-los acreditar que é possível fazer diferente, que eles podem fazer diferente.
Falei demais já, vou passar a palavra ao Assor, que tinha levantado. Não sei se ele ainda pretende fazer sua pergunta. A Assor, ele baixou a mão. Assor é o nosso aluno do Polo de Comodoro, é um aluno que está agora, ele é um aluno de uma aldeia indígena, e ele está fazendo o seu estágio nesta, acredito que agora a disciplina de PEI, mas ele já fez no semestre passado o seu estágio nesta aldeia indígena. Interessante ouvir a palavra do Assor, vamos ver se ele está aqui ainda conectado conosco. Está sim, está liberado, Assor, se você quiser fazer a sua pergunta. Estamos lhe ouvindo. Boa noite a todos, boa noite, professores, boa noite, professora Marlene, é um prazer, muito bom a gente estar participando dessa palestra, professora Adriana, a riqueza e a apresentação, gostei muito da sua fala. Cada vez que eu ouço a sua fala, aqui boto no caminho certo, estou no lugar certo, a licenciatura é minha área, né? Aqui o professor Orlando também, a professora Rosa, são a professora também. Então, a professora já fez a minha propaganda, né? Eu atuo como profissional da educação indígena, já tem quase 18 anos que eu atuo como profissional da educação indígena, atualmente não estou na sala de aula, sou diretor. E o que eu venho a dizer, né? Eu gosto muito de discutir sobre a questão de gestão, né? O que a pandemia trouxe para nós, nós podemos rever novamente os nossos valores, os princípios, e rever também o orçamento, né? O que vamos fazer agora após a pandemia, né? Estamos vivendo a pandemia. Eu penso que devemos rever a questão de política, de incentivos, de investimentos na área da tecnologia, porque a pandemia pegou a gente de uma surpresa. Fomos obrigados a passar por uma metamorfose, a virar borboleta logo, mesmo estando no caso hoje, e a gente não estava assim preparado. Estamos sendo transformados durante a pandemia. Então, qual é o desafio nosso como educadores? Devemos sempre ser transformados. Buscar essa transformação sempre, buscar essa renovação sempre, um negócio muito que a gente faz, não devemos buscar com consideração, não ser meros repetidores, né? Buscar a transformação e fazer mentes pensantes mesmo, que nós pudéssemos ter também, e sermos protagonistas da nossa geração. Profissional tem isso, né? E hoje, na escola indígena, hoje eu posso debater, posso chegar assim, com gestores, prefeituras, secretarias de escola de educação, então, para eles, pedir para eles, com urgência, melhorar sinais de internet nas escolas indígenas, coisa que há tempos atrás, pouco tempo atrás, isso era ilusório. Como que ia pensar, ia fazer pedir um sinal de internet melhor para a gente fazer aula remota, fazer aula online? Então, onde imaginava isso? Ninguém imaginava isso. Até, eu falei que eu estou tendo energia aqui na Via onde eu moro, em Tubatu, há 5 anos, de energia elétrica. E hoje eu estou precisando de uma internet de banda larga para a gente desenvolver no celular e deve estudar também. Até anos atrás, eu pensava, poxa, não consigo fazer uma aula de faculdade online, porque não tem internet, não tem internet. Como que eu vou estudar? Então, fica esse desafio para nós, como profissionais, fica esse desafio também para os gestores, e nós, eu posso falar aqui como gestor também, como diretor. Então, para procurar e exercitar políticas que vão voltar para a questão de melhoria para o sistema educacional no ramo da tecnologia. Então, isso também é muito interessante para nós. Então, é apenas uma pergunta, apenas uma colocação para você. Obrigado. Tá ok, Assor. Muito importante a sua colocação e muito bacana também, assim, ver, né, essa inserção dos nossos cursos de licenciatura também alcançando, né, já profissional, né, você é o diretor da escola, Assor? É isso? Assor é diretor da escola, né? Da escola indígena? Eu represento o município, né? Eu sou diretor de divisão.
Não, mas eu estou locado na Secretaria de Educação. Então, eu sim. na escola, do município, eu faço tudo aqui. Certo. Mas é um privilégio. Certo. Certo, muito bacana, e muito interessante, assim, também, eu gosto muito, assim, dessas discussões também, da inserção da educação dentro de contextos educacionais multiculturais, né, dentro de contextos diferentes. Quando eu morei lá em Palmas, no Tocantins, eu tinha uma colega de trabalho lá, que nós trabalhávamos também junto das comunidades indígenas com projetos, e foram experiências belíssimas de entender e de viver um outro olhar em relação à vida em sociedade, à vida em comunidade, um outro jeito de entender e de se relacionar também com o planeta, né, com as questões da natureza, de ter uma outra lógica de vida, né, que é realmente a vida dentro de uma comunidade indígena. Em Guaíba, quando trabalhei em 2017, 18 e 19, eu tive a oportunidade também de trabalhar algumas disciplinas lá nas licenciaturas, e eu tinha uma aluna também, uma estudante lá da pedagogia, que trabalhava também em uma comunidade indígena, como professora já, mesmo ainda não tendo concluído a graduação, já atuando como professora na comunidade indígena, pela relação que ela tem, né, que ela tem com a comunidade, sendo, então, indicada, né, e escolhida pelas lideranças indígenas da comunidade para atuar dentro da comunidade. E a gente teve a oportunidade também de trazer a comunidade indígena para dentro da unidade de Guaíba, lá da UBRA de Guaíba, né, lá em Palmas também. A senhora conheceu os Xerentes, exatamente, isso aí. Os Xerentes são uma comunidade muito importante lá, é muito bacana. A cultura, né, dos craôs, dos Xerentes, enfim, das comunidades lá, muito bacana. Então, é uma oportunidade também que a gente tem, e nesse contexto agora da pandemia também, né, o quanto essas comunidades, elas também tiveram, assim, foram afetadas, né, pela pandemia, principalmente no início da pandemia, no ano passado, né, a gente acompanhou, né, a questão do impacto realmente da pandemia, do quanto ficar isolado e viver isolado dentro da cultura indígena, né, do jeito de viver a cultura indígena, deve ser um nível de sofrimento, imagino eu, né, me colocando um pouco assim nas experiências que tive a oportunidade de viver, que deve ser muito mais difícil do que na nossa cultura, né, a cultura não indígena, onde nós temos a questão de que o isolamento para nós é difícil, mas é algo mais possível porque nós somos uma sociedade muito individualista, né, e eles vivem uma cultura de uma relação muito forte, né, de troca, de interação. Então, realmente, eu imagino que a sua atuação também dentro, né, da comunidade tem uma contribuição muito importante, Açor, nesse momento em que realmente entender toda essa lógica, né, e ajudar, né, as pessoas, né, os indígenas a pensarem esse momento da vida em sociedade nesse contexto da pandemia traz para você um desafio bem importante também. Que bacana, fico feliz em saber. Esses dias nós estávamos também dentro do âmbito ali da gestão da universidade, discutindo algumas questões também de políticas acadêmicas nossas em relação às questões afro-brasileiras e indígenas. Né, questões de que nós também precisamos avançar em relação à nossa atuação enquanto universidade nesse contexto, né, e é interessante sempre trazer, né, essas possibilidades aí de discussão junto com vocês. Bacana, muito bom. Tinha mais alguém que pediu a palavra, acho que é o Márcio, que eu estou vendo aqui na tela. Tinha levantado a mão, Márcio? Sim. Boa noite a todos. Para mim vai ser mais um relato do que eu passei na universidade, porque esse é meu último semestre, e eu posso dizer que quando eu entrei para o curso de pedagogia, eu entrei assim, pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Caí de paraquedas num curso. Mas para mim foi transformador cada dia que passou, tudo que eu aprendi lá dentro. Tive muitos ensinamentos. Um deles foi nos meus estágios, onde eu tive ajuda muito da professora Maria Francisca, da Prof. Rose,
que eu mandava para ela de noite, perguntando, prof, o que a senhora acha disso? E quando eu coloquei ali no chat que eu comecei os meus estágios presencial, meu primeiro estágio com uma turma de educação infantil, meu primeiro desafio foi ter uma aluna autista e uma aluna com deficiência física, que era alimentada por sonda na sala de aula. Nunca tive a prática, eu nunca trabalhei dentro de uma sala de aula, não tinha feito magistério, e eu fiquei pensando, como é que eu vou seguir isso? E no decorrer, eu fui aprendendo muito com as crianças também. E quando a prof foi fazer a supervisão, a prof Maria Francisca, foi fazer a supervisão, recebi convite da diretora para trabalhar na escola, e para mim foi muito gratificante no final desse estágio. Tenho inúmeros de acontecimentos também que aconteceu nesse dia, que eu inventei de levar uma galinha também para a sala de aula, e a galinha pôs um ovo, e as crianças acharam o máximo. E aí, no meu segundo estágio, já veio a pandemia, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não conheço a turma, não conheço o professor, não tenho contato, e aí, faço o quê? Tive que pensar numa forma, como eu já tinha trabalhado um conto de fadas, que foi o João e o Pé de Feijão com a educação infantil, por que não trabalhar um conto de fadas com os anos iniciais? Então eu peguei uma história bem maluca, peguei a história da Alice no País das Maravilhas, transformei o tema do meu estágio em uma xícara de chá para uma Alice de Copas, e a partir dali eu fiz uma viagem bem louca com as crianças. Eles adoraram, eles achavam o máximo. E hoje, o que eu carrego comigo desses 2 estágios que eu tive foi de chegar no trabalho e de manhã chegar uma mãe de um aluno que eu dei aula remotamente, disse assim, ai, meu aluno está sentindo saudade das suas aulas, meu filho está sentindo saudade das aulas. Ou tu acordar no sábado de manhã, ter uma mensagem de uma mãe perguntando se eu posso ajudar o filho dela que está tendo dificuldade. Então, para mim, eu cresci muito dentro da universidade, eu aprendi muito e ainda tenho muito que aprender. E eu tenho carinho por cada professor. Tantos os que já foram, os que hoje eu tenho contato, um pouquinho mais difícil, mas ainda tenho contato, os que eu ainda convivo diariamente, os novos que eu tenho nesse semestre, que são maravilhosos, e estão me ensinando muita coisa, e eu acredito que não que eu siga dando aula, mas o meu segmento futuro vai ser realizador a cada dia. E eu queria deixar mais, era um sentimento que eu tive dentro da universidade, e estou tendo ainda, né? Então é só para transmitir essas realizações. Que lindo, Márcio. Me emocionei com o seu relato. Muito lindo, arrepiei. Nós não temos mais nenhuma mão levantada, não temos mais perguntas. Eu percebo, professora Adriana, que pelos relatos dos alunos, que é um sentimento meu e acredito que de todos os professores, de uma noite brilhante, de uma noite que nós tivemos inúmeras reflexões, nós fomos desafiados a pensar em outras possibilidades, agora falando enquanto professores, em outras possibilidades, em pensarmos naquilo que ainda nós não fizemos e que nós podemos fazer. E esse sentimento, eu acredito que também é para os nossos alunos. O que mais eu posso fazer, né? Onde mais eu posso inovar? Onde mais eu posso criar? Então, eu acho que uma noite para uma aula inaugural com estas reflexões servem para o ano todo. Nós vamos ter muito que trabalhar e muito do que fazer ainda, porque nós precisamos vencer os desafios diariamente. A cada aluno que apresenta uma dificuldade é um grande desafio para nós. Então, eu agradeço muito a sua fala e acredito que em nome de todos os professores dos cursos que eu estou coordenando, e passo para o Joel e para a Márcia, se quiserem fazer os seus agradecimentos. Eu queria agradecer, desculpa, queria agradecer a professora Adriana, foi muito bom ouvi-la, né? Então, assim, acho que renovou o nosso ânimo, acho que, e também, principalmente,
ouvir os alunos, né, ouvir essas experiências incríveis aí que a gente... essa realidade gigantesca desse país, né, com diferenças tão grandes em cada região. Então, eu acho que essa segunda parte também foi fundamental, né, a gente ouvi-los e conhecer essa experiência. Então, assim, parabéns a todos, parabéns à pessoa que organizou, né, principalmente a professora Marlene, parabéns à professora Adriana pela sua gentileza de estar aqui falando com a gente, né? Eu sei que a senhora, só para saber, a professora Adriana, às 7 da manhã ela já está trabalhando, então, possivelmente hoje ela já deve estar no terceiro turno, né? Então a gente sabe do cansaço, tá? E mesmo assim ela nos mostrou, né, que toda a sua vontade, todo o seu ânimo, né, e eu acho que também nos motivou com futuros professores ou atuais professores. Obrigado por todos. Eu também, né, quero só agradecer, né, acho que a palestra foi muito boa, então trouxe, assim, vários questionamentos e várias visões, assim, né, e uma vontade de continuar. E esse depoimento dos alunos é gratificante, porque, assim, é o que nos mostra que estamos no caminho certo, né, e isso é uma coisa que a gente se questiona o tempo todo, né. Então, quando a gente vê os alunos formandos, né, falando tão apropriadamente, assim, né, da profissão e do gosto, né, pela licenciatura e de buscar e que sabem, né, o caminho a trilhar, a gente fica feliz e, né, tá fazendo um pouquinho dessa história deles e tá indo pelo caminho certo, né. Então, vamos continuar. Muito, muito obrigada, professora Adriana, foi muito bom. Vamos ver agora se mais alguém quer fazer alguma fala. Aqui está o link do formulário de avaliação, por favor. Até amanhã, às 21h30, o formulário vai estar disponível para registrar a presença de vocês. E a avaliação da palestra também. Então, o nosso Paulo Freire aqui presente. Não se pode falar de educação sem falar de amor, que é o que a professora Adriana nos trouxe, e essa amorosidade, com certeza, fluiu muito esta noite, fluiu muito entre a nossa palestrante, a todos os nossos alunos, ouvintes, nossos professores. E com certeza, a marca da UBRA, das nossas licenciaturas, é a paixão por ensinar, é a paixão por ser professor. E aí eu coloco nesse papel todos os professores. A gente percebe no dia a dia, na fala, nas ações, que existe, sim, enraizado no ser de todos nós, essa paixão por ser professor. E daí não tem a questão, quer dizer, tem sim a questão salarial influenciando, mas tem, acima de tudo, né, essa paixão pela profissão. Então, agradeço muito, professora Adriana, a sua fala. Essa fala, com certeza, vai repercutir por muitos dias ainda e por muitos meses, porque nós vamos retornar a ela nos nossos desafios diários. Como disse o Joel, a sua agenda é imensa, mas encontrou um tempo de conversar conosco e de nós termos a oportunidade de lhe conhecer um pouco mais. Nós já sabíamos das suas qualidades, das suas habilidades, do seu amor pela educação, mas hoje ela ficou muito evidente para os nossos alunos. Então, os nossos alunos lhe perceber e saber que nós temos na direção acadêmica da universidade, coordenando todo o acadêmico da instituição, a professora Adriana, que é essa pessoa maravilhosa que transpira esse amor pela profissão, essa paixão pela profissão, e que é muito clara, é muito transparente na sua fala. Então, muito obrigada, agradecemos todos de coração por esta noite maravilhosa. Eu que agradeço, professora Marlene, professor Joel, professora Márcia, todos os colegas professores que estão aqui conosco, né, todos os estudantes, também temos tutores, né, enfim, o pessoal todo que está aqui conosco.
pela paciência de vocês também, em nos escutar, em participar aqui conosco. Agradeço muito pela interação, foi fantástico ouvir vocês, né? Fantástico mesmo, porque, enfim, vocês são a razão de ser da universidade, vocês são a razão de ser da educação que acontece nessa instituição, né? Então, é muito, muito gratificante mesmo poder compartilhar com vocês. E também que vocês levem realmente isso na vida de vocês, né? Que vocês realmente levem isso enquanto projeto de vida, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente realmente encontra espaços, né, de tempo, de motivação, de vontade para viver, para fazer acontecer realmente, né? Que nós todos e todas nós possamos ser realmente atores e autores da nossa história. E que onde nós estivermos, nós possamos todos deixar um legado, né? Um legado do bem, um legado da esperança, um legado da motivação, por viver, por fazer melhor, por lutar por aquilo que é de direito das pessoas, né? Que não sejamos simplesmente pessoas utópicas, mas realmente batalhadoras por fazer o melhor em todos os lugares onde nós estivermos. Acredito que essa é a nossa grande missão nesse mundo, né? Que nós realmente temos e que quando nós escolhemos essa profissão, nós conseguimos fazer. Porque nós estamos trabalhando com gente, com vida, né? Com movimento, com transformação, com dinamismo, e isso é muito gratificante. Por isso, o cansaço, ele passa, né? Ele vem, ele vai e tudo, a gente faz um monte de coisas, mas aquilo que é a essência, né, do ser realmente, de ser pessoa, de ser profissional nesse mundo, realmente faz um plus a mais no viver, né, em relação a ser e existir nesse mundo, tá bom? Muito obrigada, estar com vocês nessa noite foi muito gratificante, foi um relax depois de várias coisas que a gente fez e que nós vamos continuar fazendo, porque realmente é muito, muito bom falar de educação. Eu amo isso, amo mesmo, tá? Espero que todos vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês, e mais uma vez eu volto a dizer para vocês, não neguem as oportunidades que a vida vai oferecer para vocês. Não neguem, tá? Porque é abrindo portas, mesmo achando que muitas vezes a gente não vai conseguir, mas é abrindo as portas e deixando acontecer que realmente a gente vai se fortalecendo e as situações vão acontecendo, tá? Então, vivam intensamente todas as oportunidades que a vida vai trazer para vocês como presente, porque cada dia, cada novo dia tem o dia presente realmente como algo que faz a vida acontecer, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, um abraço, um beijo no coração de vocês. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite, professora, tchau. A Vanesca pode encerrar a pessoal, gravação. Pesquisa e ação educativa vão para a aula. Isso aí, não vou para aula nenhuma. Não sei se vai ser obedecido.